Oi, gente, boa noite. Pessoal aí do Política de Quinta, eu sou a Mari e eu queria falar com vocês que o episódio de hoje a gente vai falar com o Márcio Sampaio de Castro, mas eu tenho que deixar aqui um breve aviso para vocês. Nós tivemos problemas com a tecnologia às vezes nos ajuda, às vezes nos atrapalha, né? E a gente tá com o conteúdo do episódio do Márcio da seguinte maneira: vocês vão assistir aqui agora ele. Vai ficar uma imagem estática da onde a gente perdeu o vídeo, mas dentro de alguns minutos entra a entrevista na continuidade, então vocês vão ficar ouvindo o áudio, tá? E depois entra o áudio e a entrevista corre normalmente até o final e vocês vão poder ver também, além de ouvir a entrevista. Mas esse episódio, excepcionalmente, ele vai ao ar desta maneira, porque nós tivemos aí algumas complicações da tecnologia que a gente não conseguiu realmente salvar uma parte do vídeo, tá? Mas não perca, porque o Márcio vai falar com a gente sobre as questões internacionais, tem muita coisa legal que ele trouxe pra gente nesse episódio e você fica ligadinho aí, porque vai ter muita coisa rica pra saber, tá bom? Um bom programa, a gente se vê no próximo Política de Quinta. Abraço! Cheguei, minha gente! Muito boa noite! Estamos no ar com Política de Quinta. Quero dar boa noite para você que está aí no nosso canal. Muito bem-vindo! Boa noite para os nossos ouvintes aqui da Rádio Life, que estão conosco das 19 até as 20. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Política de Quinta. Eu sou a Mari e eu tenho algumas coisas para falar para você. Primeiro, eu quero que você observasse esse sininho aqui embaixo, ó. Vai lá, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante pra gente e é importante para você também, porque assim que a gente sobe os nossos episódios, você já recebe aí no seu celular que tá chegando coisa nova no Política de Quinta e aí você fica bem ligadinho. Outra coisa, estamos no Spotify. Tá comendo, limpando a tua casa, fazendo o seu treino, põe a gente aí no Política de Quinta e ouve que a gente também está no Spotify direto, a hora que sobe no canal, já sobe para o Spotify, você tem acesso aí a qualquer hora para você escutar onde você estiver, tá bom? Baixa o aplicativo aqui da Rádio Life, tem o app para você ficar com ele no seu celular e ouvir aonde você quiser. Lembrando que toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente entra na Rádio Life e eu quero você ligadinho lá também, tá bom? Pessoal, essa noite, aqui no Política de Quinta, nós vamos falar uma coisa toda internacional. Hoje eu tô snob, vamos falar internacional aqui, pessoal. É o seguinte, que a gente vai falar de relações internacionais. E aí você vai me falar o quê? O que isso tem a ver com política, Mariana? Segura sua emoção aí, que eu vou falar para você que tem tudo a ver com política e tá tudo relacionadinho, igual a gente sempre fala aqui, eu falo para vocês e depois a gente explica tudo certinho. O meu convidado de hoje, ele é um tubarão, um especialista no tema. Vou falar para vocês um pouquinho desse currículo pesadíssimo aqui que ele me trouxe aqui, ó, porque ele já foi colaborador do jornal Valor Econômico, da revista Carta Capital e das publicações Aventuras na História e Grandes Guerras, da editora Abril. Ele é professor assistente lá de Relações Internacionais na Facamp. Ele é pós-graduado pela Casper Libero em Comunicação e Jornalismo e ele é mestre em Comunicação pela USP, lá de São Paulo, meu povo. Eu vou falar com ele, o Márcio Sampaio de Castro, que veio aqui falar com a gente sobre isso e vai nos dar uma aula, porque ele é um professor. Oi, Márcio, boa noite, obrigada por você estar aqui no Política de Quinta, vem falar com a gente sobre esse assunto tão importante que a gente vai trazer hoje aí pro pessoal do Política, viu? Fique à vontade. Oi, Mari, boa noite para você, para os seus ouvintes, é um prazer e muito obrigado pelo convite. Vamos fazer esse bate-papo aí. Vamos que vamos! Márcio, sabe o que eu queria falar com você? Esse tema de relações internacionais aí, fala para mim, o que é essa relação internacional e o que isso afeta o cidadão comum aí, pra gente que está aqui. Estou aqui vivendo meu dia a dia, essa relação internacional. Quando que ela entra na minha vida aí, no meu dia a dia? Fala para mim. A todo momento, né? Se você pensar, por exemplo, quanto a gente depende hoje num aparelho celular. Os aparelhos celulares, a grande maioria deles são importados, vêm de outros países, vêm da Ásia. Sim. Né?
Então, isso depende do comércio exterior, depende da relação que o Brasil tem com outros países para importar esses aparelhos. Tá. Então, só para dar esse exemplo. Mas entra também em outras questões. A gente teve há pouco tempo a questão da Covid e da pandemia, não é? Sim, sim. E a gente precisou das vacinas e as vacinas foram, a maior parte delas, acabaram sendo importadas também. Sim, verdade. Então, quando um país ele está isolado do mundo, como a Coreia do Norte, por exemplo, Tá. não tem condições de estabelecer essas relações com outros países, que são relações de comércio, relações políticas, de interesses mútuos, de proximidade, às vezes também de diferenças, né? Mas é aí que as relações internacionais entram, para a gente entender como é que esse mundo globalizado funciona e, de acordo com a sua pergunta, como é que o cidadão comum entra nisso no seu dia a dia. Entendido. Seguinte, você, professor da Facamp de Relações Internacionais, esse curso e esse aluno que está lá, o que ele precisa se desenvolver para se destacar aí nesse processo? E como que é? Você falou em mundo globalizado, eu quero saber esse mercado globalizado para esse aluno aí, como que é? Muito boa pergunta, porque na verdade ela é uma formação que tem os aspectos específicos, técnicos, né, como teoria das relações internacionais, etc., mas, por exemplo, na Facamp a gente dá uma ênfase muito grande na questão da economia, na questão da geopolítica, de pensar e entender o mundo e o tempo em que nós vivemos. Tá. Então isso ajuda muito que o egresso do curso ele possa buscar uma colocação no mercado de trabalho em várias áreas. Empresas multinacionais. Tá. Então, a empresa multinacional precisa desse profissional ou dessa profissional que tem uma visão de mundo, que entende como o mundo funciona, que fale inglês e uma outra língua além do português, né? Então, essas são demandas que estão colocadas cada vez mais no mercado de trabalho. Ou no próprio serviço público. O serviço público federal, ou mesmo o serviço público estadual, municipal, tem demanda crescente hoje para esse tipo de formação. Que ótimo. Ô, Márcio, você falou, aí eu já vou pegar um gancho que você falou sobre a questão da Covid, né? Você falou que as vacinas vieram lá de fora e etc. Mas eu queria abordar sobre a Covid, eu queria trazer uma outra visão, que é a relação, aí eu vou falar um pouquinho de China com você, porque a gente tem aqui a ideia, né, de que a Covid... Tem ideia não, né? Tivemos várias informações errôneas de que a Covid veio da China por uma maldade. A gente sabe que o que aconteceu lá foi uma tragédia também. E aí eu queria que você me dissesse um pouco como ficou essa relação da China com o Brasil e mundo. Como que é isso hoje, ver a China? Porque eu sei que a China é uma potência muito influente dentro do nosso mundo. Como que ficou essa relação? Na verdade, a pergunta é complexa, né? Pra gente responder você viu, aqui eu pego no pulo. Mas, enfim, a Covid, ela vem em 2019, 2020, né? Na sequência, na esteira de uma outra situação que já estava acontecendo em relação à China, que era a guerra comercial que os Estados Unidos começaram a promover durante a administração Trump. Né? Então, o que está acontecendo ali em 2018, 2019? Você já começa a ter um atrito entre os Estados Unidos e a China, e no meio do caminho aparece a pandemia. Tá certo? Sim. E aí, a gente precisa lembrar que a partir dos Estados Unidos, o governo que estava lá, o governo do Donald Trump, teve uma postura diante da pandemia que foi inicialmente, não foram só os Estados Unidos, não foi só o governo Trump. Eu me lembro, no caso da Itália, por exemplo, o prefeito de Milão chegou a falar que não era nada, que não era problema, que as pessoas deveriam continuar indo para as ruas, etc., quando, na verdade, não se sabia ao certo, né, qual era a dimensão, qual era o alcance da doença. Mas, particularmente no caso dos Estados Unidos, o governo Trump foi um governo que negou a pandemia, né? Ele chegou a chamá-la de little flu, de gripezinha, certo? Eu ouvi isso em algum outro lugar também, em algum outro contexto, em algum outro lugar. Eu ouvi por aí isso aí, viu? Pois é. O pai da criança é o Donald Trump. Aí depois a criança foi abraçada, né? Mas, enfim.
Então, você começa a ter uma construção narrativa, uma construção discursiva, em que a China começa a ser colocada nesse lugar de uma ameaça, de vilã, resumindo, né? Mas isso, na verdade, já vinha acontecendo antes. E a Covid acabou sendo uma janela de oportunidade para que esse discurso de vilanização da China acabasse ganhando fôlego. Tá. E aí, você fala para mim uma coisa, ainda falando aí nessa questão de China, você acha que essa relação com a China e Brasil melhorou agora, assim, nesse governo atual? O que você acha? Como que está essa situação com esse novo governo? Passado pandemia, a China, lógico, a gente sabe aí a potência que ela tem, né? E como melhorou isso nesse governo novo que a gente está aqui no Brasil? Você acha que isso vai ser melhor explorado? Ô Mari, a gente precisa lembrar algumas coisas, né? Primeiro, a China hoje é o principal parceiro econômico de praticamente todos os países do mundo. Se você pegar a balança comercial dos países, você vai ver que a China aparece como a principal parceira da maioria esmagadora dos países. No caso do Brasil não é diferente. A nossa balança comercial ela é superavitária e o nosso principal parceiro comercial é a China. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter clareza. Segundo ponto, hoje a China eu me lembro, voltando na questão da Covid, eu me lembro de um vídeo que circulou na época, que tinha um movimento também de, não compre produtos da China, made in China, aquela coisa toda. Já veio com o Covid? Então. E aí teve um sujeito muito esperto, né, que ele gravou um vídeo, acho que foi para o Instagram, TikTok, não me lembro, e ele ele estava do lado de uma caçamba e falou assim, jogue aqui na minha caçamba todos os seus produtos da China, né? Porque é isso, né? Os caras hoje fabricam tudo, praticamente, que a gente consome em termos de manufaturado. Então esse é um outro aspecto importante. E um terceiro aspecto é que o Brasil, junto com a China e outros países, faz parte do grupo dos BRICS. Então, no atual governo, a gente começou a ter um movimento de reaproximação em relação aos chineses. Mas já no governo anterior, apesar do discurso da campanha em 2018, de que ia romper, de que ia fazer comércio com os Estados Unidos só, e etc., percebeu-se, no meio do caminho, que não se podia romper com a China, né? Mas, de fato, hoje, a gente não tem esse discurso, digamos assim, ofensivo, como a gente chegou a ver há alguns anos no Brasil, em relação aos chineses, em relação ao governo da China, em relação ao povo chinês, etc. Hoje a gente tem um comportamento, digamos assim, mais diplomático e que atende aos interesses do Brasil, né? Ótimo você ter falado isso, porque aí eu vou falar com você agora sobre um negócio que a gente, quando fala de povos, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de nações, a gente fala de culturas, a gente fala de relações, e aí é onde está a política que a gente vive todos os dias também. E aí eu queria falar com você porque, assim, a gente poderia considerar, às vezes, essa relação aí que tentou se levantar contra a China como uma xenofobia, inclusive, né? E aí eu queria que você me dissesse aí um pouco sobre a xenofobia que a gente tem entre povos, né? E às vezes não precisa nem ser povos, né? De culturas diferentes, de lugares diferentes, países diferentes. Às vezes tem pessoas que dentro do próprio ambiente ali tem essa parte xenofóbica. E eu queria que você me dissesse um pouco sobre as políticas públicas, ou a questão da política em si mesmo. Qual é a visão que eles estão trazendo agora, que pode ser implementada pela nossa sociedade? O que a sociedade precisa identificar, em primeiro ponto, nessa questão de xenofobia, de quando é levantada uma situação dessa, a gente está esperto e fala, opa, peraí, vamos aqui respeitar ali o tal. Como que funciona essa parte xenofóbica aí? Esse é muito interessante de ser pensado também, né? Porque no começo do século passado, tem uma pesquisa, um pesquisador que fala, eu não vou me lembrar o nome dele, ele é um historiador, né? Que ele relata uma coisa bem interessante, que é a seguinte: uma pessoa, ela ia se afastar da sua casa ao longo de toda a sua vida, um raio no máximo de 35 quilômetros. As pessoas só saíam de casa ou no caso da imigração forçada, necessidades,
ou por conta de guerra, né? Então, os soldados eram convocados e tinham que viajar. Fora isso, a pessoa nascia, crescia e morria nesse raio de 35 quilômetros a partir do seu ponto de nascimento. Bom, a gente tem visto nos últimos 20, 30 anos esse processo da globalização, né? Em que é uma globalização que se dá em vários aspectos, né? Da mídia, da comunicação instantânea, você consegue conversar com uma pessoa do outro lado do mundo instantaneamente. Você consegue, hoje existe uma maior facilidade para se viajar para lá e para cá, né? Então as pessoas circulam. E a gente acompanha, a gente estava falando de TikTok, de Instagram, etc., né? Você abre o seu celular, você pode ter a oportunidade de ver uma imagem de uma pessoa do outro lado do mundo, né? Então, esses são elementos da globalização. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não obstante isso, né, a gente continua vivendo num mundo que é um mundo desigual, que tem problemas econômicos, etc., e que acabam forçando as pessoas a saírem de seus países, a saírem de suas casas. E a gente, quando pensa nisso, né, a gente tem a tendência de pensar ou no pessoal que está lá no interior da África, ou o pessoal que está em algum país do Oriente Médio, na Síria, por exemplo, no Afeganistão. E isso não é verdade, né? O Brasil, por exemplo, é um país que produz, entre aspas, muitos imigrantes. Nós temos brasileiros espalhados aí por vários, nos Estados Unidos, em Portugal, na França, em vários lugares, né? Então, hoje o Brasil é um país que tem muitos brasileiros morando fora como imigrantes em outros países. E aí é o primeiro ponto que a gente precisa pensar, né? De ter essa sensibilidade com aquele que vem de fora para cá, porque nós também saímos daqui e vamos para outros lugares. E do mesmo jeito que a gente não quer, como a gente viu há alguns dias lá, como vem crescendo em Portugal, né, um sentimento de xenofobia em relação aos brasileiros, né? Assim como a gente não quer passar por isso, não quer que outros brasileiros passem por isso, esse é o primeiro ponto, né? De imaginar que as pessoas que vêm para cá, seja de onde for, né? Seja da Bolívia, seja do Haiti, seja da Ucrânia, seja da Síria, seja de onde for, né? As pessoas têm que ser acolhidas aqui pelas suas necessidades. Esse é um ponto. Fazendo uma bifurcação nisso aí, né? Em relação ao comportamento da nossa população, é preciso avançar um pouco mais na educação da nossa população para receber as pessoas. E eu quero lembrar uma coisa que aconteceu recentemente, que foi que a gente testemunhou um jogo de futebol, né, no Brasil, em que os torcedores do time da seleção visitante foram espancados, né? E que, na verdade, isso vem se repetindo com uma certa frequência. E isso é muito ruim para a imagem do Brasil, isso mostra que a gente lida muito mal, a gente está recebendo muito mal as pessoas no Brasil, né? Então, ao contrário daquela imagem de que o Brasil é um país aberto, para receber as pessoas, todo mundo aqui é bem-vindo, não é bem assim. Então, o primeiro ponto para a gente resolver um problema é encará-lo de frente. É sair da fantasia, sair do mito, enfim, encará-lo de frente. Não obstante isso, o Brasil é um país, é um dos poucos países no mundo que produz políticas públicas para receber estrangeiros, né? Então, por exemplo, se você tem, na cidade de São Paulo, que tem uma grande presença de imigrantes bolivianos, né? As crianças podem ser atendidas no SUS. Existe uma legislação, as crianças bolivianas, né, que nascem, que vivem, que vêm com os pais, etc., elas podem ser atendidas, elas podem e devem ser atendidas no SUS de acordo com a legislação. Então, o Brasil vem criando mecanismos para atender e receber pessoas que vêm de fora, refugiados que vêm de outros países. As pessoas não sabem disso, mas esse é um marco, é um diferencial, porque os outros países, na verdade, você tem a Convenção dos Refugiados na ONU, que é de 57, e ela está ultrapassada já, ela está velhinha, né? E os países, em geral, se recusam a discutir a reforma da Convenção dos Refugiados. E o Brasil, como não avança essa discussão na ONU, foi criando uma legislação específica para lidar com os imigrantes. Então, são esses aspectos ambíguos, vamos chamar de ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma maior educação do nosso povo para receber gente de fora,
existe um arcabouço legal que permite essas pessoas que sejam recebidas aqui no país. Ô, Márcio, sabe que eu também estava, enquanto você foi falando, eu estava aqui pensando, existe um formato onde as pessoas, vamos simplificar bastante aqui, mas deixa se levar por um modismo ou por como posso dizer, uma referência não verídica e que todo mundo fala. Então, assim, como a gente sempre ouviu de piadas que português é burro, o português é um pouco burro, não é real. Os médicos que vêm aqui agora, os colombianos que estão vindo, que vieram para mais médicos e tal, eles não servem, são ruins, porque eles não são médicos bons, porque são da Colômbia. Quando a Argentina vem aqui, os hermanos não são legais, a gente não tem que se dar bem com eles, a gente tem que brigar, a gente tem que se matar mesmo, e dar o péssimo exemplo que foi dado no jogo. Então, são coisas que vêm vindo meio que foram contando várias vezes uma mentira e o povo está achando que virou uma verdade. Assim como a situação que é tida aqui dentro do próprio Brasil, é que o nordestino é tal coisa, o sulista é outra coisa, e assim, que São Paulo não tem que ficar recebendo todo mundo que quer vir ganhar a vida aqui e tal. As pessoas acabam se contagiando com essa falta de informação do que é tudo isso. Você falou aí no meio disso, o Brasil tem formado uma legislação específica. É isso, porque não tem tido a reforma. A gente precisa de tempo em tempo falar sobre isso. Quando vem a demanda da coisa, a gente toca na ferida e aí precisa falar sobre isso. Fala para mim o que é que tem específico dessa legislação que a gente pode hoje falar olha, não é bem assim. Não sei, não sei o quê, é perigoso. Então, o arcabouço legal que a gente tem, ele é muito específico em relação ao acolhimento, né? Foi aquele exemplo que eu dei do caso do SUS, né? Então, assim, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, melhor dizendo, ele não pode sumariamente expulsar essas pessoas simplesmente porque elas não têm um visto de entrada no país, etc. No primeiro momento, o Estado brasileiro tem que fazer uma triagem dessas pessoas e, na medida do possível, fazer o acolhimento dessas pessoas, desde que elas se encaixem no perfil de pessoas que são refugiadas. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, a nossa Constituição, ela também possui, a partir do artigo 5º, né, a questão dos direitos fundamentais, a observância dos direitos fundamentais. E se prevê na Constituição, que é a Carta Magna, que nenhuma pessoa pode ser discriminada, né, pela sua origem, crença, enfim, né, raça, etnia, sabemos disso. Então isso está na lei. O que falta muitas vezes, para além do conhecimento da lei, é a observância da lei e o cumprimento da lei. Porque nós temos isso, né? E bom senso, né? Porque, veja, ainda mais no caso do Brasil, né? O Brasil é um país que recebeu ao longo da história diversos grupos humanos de diversos lugares, né? E o tempo todo as pessoas falávamos agora há pouco sobre globalização, né? As pessoas estão indo e vindo. Isso é da natureza do ser humano. Ir e vir, né? Se movimentar. Então, agora está na moda esse negócio de fazer o DNA, né? Para você ver a sua origem. Para você ver que a sua... Se você fizer lá o seu DNA, você vai descobrir que é uma árvore de Natal. Entendeu? Tem um monte de coisa ali, um monte de origens, etc., porque isso é o ser humano. Então, eu entendo, quando você fala, né, da questão do bom senso, que passa muito por aí, sabe? E é combater, então, porque o preconceito, ele é filho da ignorância, né, do desconhecimento. Isso mesmo. Perfeito, né? Perfeito. Então, é combater a ignorância, sabe? Não aceitar, não transigir. Ontem, por conta do que aconteceu no jogo, eu estava acompanhando o jogo, às vezes eu acompanho com os amigos no grupo de WhatsApp, né? Cada um na sua casa, mas vai debatendo. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode apoiar uma coisa dessas, né?
que as pessoas estão sendo recebidas no nosso país e elas sejam espancadas porque elas são estrangeiras, ou você vaiar o hino de um outro país, como aconteceu aqui nos Jogos Pan-Americanos, quando a gente fez, nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo. Gente, o que é isso? Além de ser uma falta de educação, sim, é um gatilho para isso que você está falando, para a violência. Você pegou para mim aquilo que estava na minha cabeça, conectou comigo aqui. Sabe por quê? Quando você falou referente a isso, da questão do que aconteceu, o povo vai lembrar bem. Eu fiquei em dúvida se era futebol ou UFC, porque parece que passou violência, foi contagiante. Da arquibancada passou por dentro de campo. Sim. E foi um negócio terrível ali, né? O pessoal acaba se contaminando com isso. Por isso que eu falei que é um negócio que a gente tem que bloquear logo que vê, porque isso contamina. Isso. Está pegando um grau enorme. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí sobre Estados Unidos, você falou sobre a China, você citou aí Ucrânia também no meio de algumas falas suas, e eu queria falar um pouquinho com você sobre guerra. Porque a gente, às vezes, a gente fala, tá tendo guerra, a gente não pode se esquecer que está acontecendo a guerra na Ucrânia, que é muito triste, está acontecendo lá. E agora, deu esse disparate entre Israel e os palestinos, e aí estão nessa situação, e aí tem muita gente que fala, a guerra, mas ela é longe, não tem nada a ver comigo. Quando acontece uma guerra, como está acontecendo com a Ucrânia, como está acontecendo lá em Israel, que estão se pegando por várias questões do conflito, né? Eu queria que você me falasse o que essa situação, esse cenário, traz aí de conflito, não, de tensão para todo o resto do global, ali, do nós, por exemplo, que pode afetar dentro das relações, como que isso influencia uma guerra instalada? Você fala nós enquanto país, nós enquanto indivíduos, nós enquanto o que você país, pensa? Relação, eu quero saber, por exemplo, que as pessoas às vezes não estão preocupadas com o dia a dia, o cotidiano delas, né? Mas aí elas sabem que está acontecendo uma guerra lá e falam, tá tranquilo, está acontecendo uma guerra lá. Mas eu acho que tem questões que podem trazer aí tensão de relação política entre países. Talvez isso não afete diretamente o Brasil, mas se for vendo o degrauzinho do enredo, alguma coisa reverbera aqui. Sim, né? Sim. E isso que eu queria que você falasse para a gente, como que é, quando acontece uma guerra em algum lugar, como que ficam as estruturas de relações entre países, entre nações, como que isso pode ser prejudicial quanto nação, quanto o indivíduo. Acho que para o indivíduo que está bem longe, como nós, às vezes é mais difícil ter essa percepção. Mas, em breve, a gente começa a ver, faltou tal coisa, que não cabe, não precisaria de... Enfim, coisas desse aspecto. Então, Mari, nós estamos vivendo uma época e num mundo em transformação, né? Isso já aconteceu várias vezes ao longo da história da humanidade e a gente está passando mais uma vez por esse processo, né? E essas transformações, ela envolve exatamente as relações entre os países, porque são, em primeiro lugar, relações de poder. Sim. Tá certo? Sim. Então, a gente até começou a nossa conversa falando sobre o caso da China, etc. E eu comentei, né, do governo Trump, da guerra comercial, porque esse é um exemplo e um indício dessas transformações. Se a gente voltar no tempo, até os anos 90, começo dos anos 2000, né, o principal país exportador do mundo era os Estados Unidos. E é um país que conseguiu construir uma ordem internacional a partir da sua posição econômica, da sua posição militar, da sua cultura, né? Uma série de fatores, né? Os Estados Unidos, por exemplo, são um país fundamental para a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, lá em 45. Agora, a partir dos anos 2000, a gente começa a ver um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, em relação a isso, né? De dentro para fora. Os próprios Estados Unidos estão, em muitos aspectos, operando no movimento em que eles estão desmantelando essa ordem que eles construíram lá em 45.
Então você veja, voltando ao Trump, né? Ele vai e tira os Estados Unidos da Unesco. Ele vai e tira a credibilidade do diretor da Organização Mundial de Saúde durante o combate à pandemia da Covid. Então você tem uma série de movimentos que são movimentos que vão tirando um pouco. Ele tira os Estados Unidos do Acordo do Clima. A gente fala tanto na questão do clima, né? Estamos sentindo na pele, né? E o que a gente vê? A gente não vê os países entrando num consenso em relação à questão climática. Então, essa é uma desmobilização de dentro para fora. E a desmobilização de fora para dentro, como seria? Você começa a ter outros atores, a China, os BRICS, né? Que começam a contestar essa ordem também. Falando, olha, do jeito que está, gente, não dá. É preciso reformar essa ordem, porque essa ordem não está funcionando mais. Então, uma contestação de fora para dentro. Então, essa situação ela vai criando instabilidade. Porque você veja no caso da Palestina, né, da guerra lá entre Israel e Palestina, né? A dificuldade para você conseguir fazer o óbvio, fazer um cessar-fogo para que as pessoas comuns possam ser atendidas, protegidas, cuidadas, etc. Você não consegue fazer o óbvio. Por quê? Porque não há um entendimento entre os países. E aí a gente liga com a questão dos refugiados, né? Porque as pessoas têm que fugir. Sim. Ou elas morrem, certo? Então você cria uma pressão sobre outros países. Pressão de imigração, pressão demográfica, pressão econômica, etc. Tá certo? O caso da Ucrânia, guardadas as proporções, é algo parecido, porque, na verdade, a gente fica com a informação de que a partir de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, o que é verdade, certo? Sim. Mas qual é a informação que não chega para a gente, na maioria das vezes? É que foram, de 2014 a 2022, feitos 2 acordos, chamados de acordos de Minsk, Minsk I e Minsk II, que previam exatamente o quê? Uma zona tampão entre a região da Ucrânia que tem maioria russa e a outra região que tem a maioria ucraniana, que continuaria sendo parte da Ucrânia, mas que teria autonomia, e que a comunidade internacional ia garantir que houvesse a segurança dessa minoria russa no leste da Ucrânia, etc. Né? Esses acordos não foram cumpridos. Por que eles não foram cumpridos? Exatamente porque não há uma boa vontade por parte dos atores internacionais para que os acordos sejam cumpridos, para que a paz seja alcançada, né? Então a gente vê hoje, e tem até a ver com o que você estava perguntando antes da xenofobia, dos ódios, etc. A gente vê hoje as pessoas optando pelo caminho aparentemente mais fácil, que é o caminho da violência. Entendeu? O caminho da violência. Só que isso causa um descontrole econômico, descontrole demográfico, instabilidade no mundo inteiro. Então, a gente pode, aqui no Brasil, né, a gente pode não ser afetado num primeiro momento, de maneira direta, mas isso é como se fosse um tsunami, né? Mesmo que você esteja mais longe, a onda vai chegar para você também. Sim, Esse que é o problema. Isso que eu estava pensando. E nessa situação que você falou ainda aí da questão da Palestina com Israel, que é uma coisa que eu fico chocada, porque eu acho que é engraçado com tudo isso, engraçado. Não acho nada engraçado, não. Acho triste, inclusive, porque as pessoas falam, não, você tem que ficar do lado de Israel, porque Hamas que é ruim. Então, eu falo, gente, não há lado quando se tem uma guerra. A gente precisa entender que existe a paz. As pessoas ficam tentando... É tão... aquilo que a gente estava falando mesmo, as pessoas estão tão tiradas da realidade, desconectadas com isso, que elas ficam achando que elas têm que escolher um lado. Isso, exatamente. E quando está em guerra, eu acho que, primeiro que, não sei, se eu estiver errado, você me corrija, mas eu acho que em nenhum momento nenhuma guerra resolveu nenhum conflito. Não foi por guerra que foi resolvido, muito pelo contrário. Então as pessoas acham que elas têm que ficar tomando um lado. Ah, não, eu acho que o Hamas quer mal. Não pode. Não, a gente quer que todo mundo fique bem e que seja conversado. Sente esses líderes políticos que resolvem as coisas e que era para ser resolvidas, resolvam
converse e veja que tem esse... Acho que é aí que é a hora que a gente vê aonde que aperta, o que a gente tem que se posicionar. Ele fala, não, guerra não, porque na guerra o líder toma a postura e o civil é quem morre, é quem sofre. Aqueles bebês que a gente tem visto, a situação que está todo o povo, seja Palestina, seja Israel, são seres humanos, Sim. né? Quanto a isso, eu queria que você me dissesse só mais uma situação, continuando nessa situação, falar de guerra. Você acredita que a relação entre grandes potências, países estratégicos, pode ser, em termos práticos, trazidos aí para a população mais vulnerável? Por exemplo, quem está lá? Na Ucrânia, ou na Rússia, ou na Palestina e Israel, o povo vulnerável desse local é o primeiro que é mais atingido, né? Como Sim. que isso fica, essa relação aí das grandes potências dos países? Você acha que, por exemplo, os Estados Unidos vai falar algo para se colocar no meio dessa guerra, tentar ajudar alguma coisa? Como que os países e os grandes líderes das grandes potências não têm se colocado diante de, talvez, se posicionar meio à guerra? Como que funciona isso? Eu quero responder essa pergunta e quero voltar no seu comentário anterior. Pode? Pode ser? Claro, aqui a gente pode tudo. Então, vamos lá. Respondendo a sua pergunta. Infelizmente, a gente vê o quê? Por exemplo, no caso lá da questão Israelo-Palestina, né? A gente não viu a grande superpotência, o país mais importante do mundo, assumindo no peito, matando no peito, né, para usar uma metáfora futebolística, né, e falando assim, gente, vamos sentar aqui e vamos conversar. Pois é. O que a gente viu? A gente vai vender arma porque eles têm direito de se defender e pode meter o louco, como se diz na gíria. Tá certo? Pois é. Então a gente não está vendo esse movimento responsável, né, de vamos negociar, vamos conversar. Peraí, você cede um pouco aqui, vamos tentar entrar num acordo, no meio termo, vai ficar bom para todo mundo, não é o que você queria, não é exatamente o que você queria, mas é o possível para a gente conviver em paz. A gente tem visto um movimento, não, vamos vender armas, vocês têm o direito de matar, de atirar, etc, etc, etc. Esse não é o caminho. Você tem razão, nunca foi. Né? As guerras, elas são encerradas com negociações. Assim que são encerradas as guerras. Agora, por que eu quero voltar no seu comentário anterior? Porque a gente está vivendo uma era de polarização no mundo inteiro. Sabe? E o que é a polarização? É bem isso que você falava. Ou você está a favor ou você é contra. Gente, a vida é muito mais complexa do que isso. Sim, é o que eu... Né? A vida é muito mais complexa do que isso. Então, o que acontece? Essa polarização, Mari, ela é um pouco consequência de um outro processo. Estou muito seguro para te falar isso, porque eu venho pensando, escrevendo e discutindo isso nos últimos tempos, né? De um outro processo de infantilização das pessoas. Sabe? Por que infantilização? Porque se você voltar numa história infantil, qualquer história infantil, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, qualquer uma dessas que a gente conhece, né? Você vai ver sempre que essas histórias, elas são aquilo que é chamado de maniqueístas, né? É o bem contra o mal. Isso. Certo? Isso. Então, as pessoas hoje, elas estão sendo levadas a desenvolver uma visão de mundo que é infantil, que é do bem contra o mal. O bem contra o mal, o bem contra o mal. E não é assim. Não é. Não existe o bem e o mal, né? É aquela história, a água é boa? Se for para matar a sede, é boa. Mas se for para te afogar, não é. O fogo é bom? Se for para esquentar a sua comida, é bom. Se for para te queimar ou queimar a sua casa, não é. Né? Então, a vida é muito complexa. Muito, exato. Sabe? Ela não é preto e branco. Ela é uma paleta de cores. Sim. Então, tá faltando um pouco isso, sabe? Essa percepção, esse entendimento, essa maturidade por parte das pessoas. Eu acho legal a gente estar conversando hoje aqui, porque de alguma maneira a gente está tentando contribuir nessa direção. Claro. Né? Você sei lá, você gosta da dupla, não sei o quê, de música, né?
Não, eu não gosto. Ah, então você não gosta de música sertaneja. Gente, você me perguntou se eu gostava da dupla. Né? E ainda assim, quando você gosta de uma dupla, você tem que odiar a outra. Exatamente. Não é? Exatamente. Sabe? É muito... É induzido a isso. E as pessoas não percebem. E as pessoas não percebem. Foi ótimo você falar isso, Márcio. Eu adorei que você falou isso, porque as pessoas precisam ter o despertar para isso. E eu acho isso tudo muito chato, sabia? Muito chato! E fica envelopando as pessoas num sentido tão chato de ter que escolher. Meu pai, gente, você não precisa escolher nada, fala a verdade. Não tem que fazer escolha de bem, mal, ou por exemplo, não. É ter a inteligência e a atitude humana mesmo, porque eu acho que a gente tem essa perspicaz dentro da gente de ser sagaz, a ponto de você saber o que está sendo relevante e não. Então, Exato. cada um tem que ter essa coisa consigo. Voltando a falar um pouquinho sobre Estados Unidos, eu queria que você me falasse aí o seguinte: você acha que os Estados Unidos é um campeão em produções cinematográficas, né? Nasce lá em Hollywood toda essa parte de filmes que as pessoas adoram ver, eles são pioneiros nisso, nessa arte. E aí a gente tem visto que dentro disso, voltamos a dizer nessa questão talvez que você fala da indução aí das pessoas, essa disseminação da violência que é tão trazida por esse cenário, por esse mundo. Você acha que esses valores traduzidos nos filmes dos Estados Unidos traz essa percepção de guerra do terror que a gente vive hoje em dia? Como que você acha? É muito legal você estar falando isso, porque se você pegar, né? Hoje a gente está na era do streaming, eu ia falar de videolocadora, deixa pra lá. Eu sei o que é. Mas vamos pegar um canal de streaming, tá bom? Que você tem lá na sua televisão. Aí você fala assim, quero ver filmes de ação. Presta atenção nas capas. 8 entre 10 tem alguém com uma arma na mão. Não é? Você já reparou? Lógico que já. Tem alguém com uma arma na mão. Tá certo? E a gente olha e fala, que legal, esse filme deve ser muito bom. Naturalizou. Olha, exato. Naturalizou. Entendeu? Gente, mas o que é isso? A pessoa está com uma arma na mão. E a arma, ela não foi feita para fazer carinho. Não. Pois é. É isso que eu falo. Eu uso essa expressão, as pessoas me acham idiota. Eu falo, gente, a arma foi feita para matar. Exatamente. Você sabe, não dá para falar, poxa, que legal. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí a gente convive com essas coisas. Tá certo? A gente, então, pegando o que você falou, né? Do cinema, tem que ter um filme de ação. Filme de ação é um filme que tem que ter tiroteio, tem que ter perseguição, tem que ter explosão, tem que ter violência. Violência. Se não tiver violência, esse filme é muito chato. Olha o nível da coisa, né? Pois é. E aí, em casa, você tá vendo o jornal da noite, se for um dia comum, que não aconteceu nada, ninguém nem liga. Pois é. Teve um sequestro, tá durando até agora, o criminoso tá com a arma na cabeça dos reféns. O país para ver. Pois é. Surreal. É surreal. Surreal. Você falou agora isso aí, eu até lembrei que esses dias eu fui assistir, tava assistindo em casa os Mercenários. Eu não consegui passar aí de alguns minutos, porque o filme começa a cair no mundo e continua caindo no mundo. E onde eles vão, tudo cai, tudo morre, todo mundo atira, é bomba pra toda hora. Eu falei, gente, as falas dos atores eram mínimas, porque o resto era só barulho de guerra, de briga, etc. Exatamente. Você pega esse fenômeno. Quem nunca, né? A gente já assistiu esses filmes, todo mundo já assistiu, parou pra ver mais de uma vez, né? Não é querer se colocar acima do bem e do mal, ficar, que eu sou maravilhoso e as pessoas não sabem nada. Não é isso, né? Mas você pega um fenômeno de bilheteria e de público recente, né? Pra geração aí mais nova, que foi a questão do universo Marvel, né? Se você parar para pensar, né?
Por que esses filmes atraem? Porque tem os heróis, porque tem os vilões, né? Porque tem a pancadaria. Pois é. Porque tem a pancadaria. Né? As pessoas querem ver a pancadaria. É isso. É isso que vai garantir a emoção. E esses filmes de ficção, eu vou até falar para você que é o seguinte, as pessoas acabam acreditando, né, que os heróis são esses caras aí de superpoderes. Não à toa, sabe qual é o meu super-herói que eu mais gosto? Eu gosto do Batman. Sabe por que quase um anti-herói, né? Eu gosto do Batman, sabe por quê? Porque ele não tem poder, ele é um ser humano. Ele não é um super-herói, você sabe, né? Ele é só um herói. Então, ele não tem superpoderes. Não tem superpoderes, ele é só um herói. E eu acho tão bacana o Batman porque ele vai lá, faz na raça, se estrupia, depois volta. Tudo bem que ele tem o poder monetário, né? Sim. Que é um poder que ele tem. Mas, assim, eu acho ele humano. Ele é humano, ele não tem aí nada, não sai raio, não sai nada, ele vai lá, pega os coisinhos dele e tal, enfim, e é humano. Mas, assim, por quê? As pessoas acabam achando que vai existir esses super-heróis por aí, ou então que eles podem ser esse super-herói entrando nas escolas e atirando. Pois é, não é o que a gente tá vendo? Não é o que a gente tá vendo? A gente acabou de ver um candidato aí que ganhou as eleições do país aqui vizinho, que durante a campanha subiu no palanque com uma motosserra. Eu vi. E ligou a motosserra. Eu vi. E ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Né? Lá na Ucrânia, o atual presidente, um dos vídeos principais da campanha eleitoral dele era uma cena dele entrando no parlamento ucraniano com uma metralhadora e matando os parlamentares. Pois é. Isso passava durante a campanha eleitoral. Então, no caso, né, da Ucrânia, como nesse caso do país vizinho aqui, a mesma coisa, né? Olha, vote em mim porque eu vou limpar tudo. Como é que eu vou limpar? Matando, com a violência, sabe? E as pessoas vão lá e votam. Falam, é isso que eu quero. Isso. E eu vou falar, eu ia finalizar aqui com uma pergunta que eu escrevi aqui, uma questão minha, de dúvida que eu tinha, mas agora como você falou aí sobre isso, eu queria perguntar para você o seguinte, essa entrada da direita na Argentina, e assim, eu sei que o Milei já até falou, olha, vamos sair do Mercosul, não vamos ter relação com o Brasil, não vamos ter, enfim, aqueles discursos que muitas pessoas acham que ele está só falando, brincando e tal. Mas você acha que isso afeta aí na situação da direita tendo esse poder na Argentina? De relação com o Brasil, você acha que isso vai acontecer ou os interesses estão acima disso daí? Olha, eu gostaria de pensar que os interesses estão acima disso daí. Mas eu não consigo. Eu acho que não vai rolar, não. Acho que ele vai acabar cumprindo muitas das coisas que ele prometeu, sabe? O que, racionalmente, é um desastre, né? Em primeiro lugar, para a Argentina. Uhum. Em segundo lugar, para nós. Pois é. Né? Porque nós... É como... Não sei se você mora em um condomínio, um carro, em rua, não sei, né? Assim, mas não importa, né? Você precisa ter uma vizinhança estável e segura. Sim. Não é verdade? Claro. Você não pode ter uma vizinhança que está convulsionada. O vizinho do lado aqui, toda noite tem pancadaria, do outro lado tem tiroteio, atrás mora um grupo de traficantes. Né? Você precisa morar numa vizinhança que seja estável, segura, que as pessoas estejam atrás de progredir. Certo? Certo. Isso é bom para você. Claro. Então, para nós, levando para a coisa do país, né, do subcontinente, é a mesma coisa. A nós não nos interessa uma Argentina convulsionada, uma Argentina... toda colapsada e fora do sistema. Exatamente. Não nos interessa. E aí, quando você fala em fora do sistema, tem a ver com o começo da nossa conversa. Nós vivemos num mundo globalizado. Como é que você fala que você vai sair de todos os sistemas? É meio coisa de gente doida, né? Não parece? Parece. Ô, Mileizinho, vamos que vamos. Deixa eu falar uma coisa para você agora, uma situação que eu até escrevi aqui que eu queria saber, que é o quê? E eu acho que tem a ver com isso que você falou da questão da seguridade. Porque saiu aí, acho que desse ano mesmo, que é o Índice Global da Paz, já se eu não me engano, tá? Posso estar errada, se eu não me engano, acho que já é a segunda ou terceira vez que a Islândia está em primeiro lugar. E aí, o que acontece? O Brasil está em
132, que eu não vou falar 72º aqui, mas tá 132 o Brasil de Seguridade. Em segundo lugar, vem a Dinamarca. E a terceira, a Irlanda. E aí eu fiquei pensando aí assim, como que é essa relação? Porque essa parte de segurança que a gente fala, lógico que lá na Islândia é muito gelo, muita gente dentro de casa, muita gente que não tem coragem de sair de casa por causa da baixa temperatura e tudo mais. Mas aí eu queria ir um pouco mais longe, porque as pessoas começam a fazer aquela subjugar a sua pátria, né? Falar, olha, não, lá na Islândia eles estão top, pô, tá super top. Claro, tem toda essa realidade lá, né? E aí falar, o Brasil tá nessa realidade. E o pior ainda é o Afeganistão, que tá nessa realidade de pior seguridade que tem. Como que as pessoas que estão dentro da sua pátria podem ser realmente mais patriotas e falar sobre segurança baseada no que... Porque, por exemplo, veja o Brasil. Vou te falar do Brasil, que é minha pátria amada, querida. O que acontece? A gente não tem aqui furacão, a gente não tem aqui o tsunami enorme da vida, a gente não tem aqui um twist acontecendo, a gente não tem placas tectônicas aqui no Brasil, a gente não tem terremotos aqui no Brasil. Eu me sinto segura e em paz aqui no Brasil nesse aspecto. Lógico que a gente está falando de toda a questão de seguridade, de violência, de andar na rua, etc. e tal. Mas aí, quando você olha isso, você fica meio... aquela coisa meio americanoide, meio Europa centralizado na cabeça, aí, achando que, tipo, os caras são melhores que nós e tal. Como que é essa realidade dessa relação do civil com a sua pátria de verdade mesmo? Não o patriotismo que a gente viu aí ser vendido por longos anos em prol de uma bandeira. Muito boa a sua pergunta. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Dinamarca tem 5 milhões de habitantes. A Islândia deve ter muito menos do que isso. Pois é. Né? A Irlanda talvez tenha um pouco mais do que isso. Talvez, eu não tenho certeza do tamanho da população da Irlanda. Uhum. Certo? Territórios pequenos. Uhum. Agora, para além disso, né? A gente vive num país continental. Há, sim, um dado importantíssimo e fundamental para terminar em relação a esses países. A distância entre os mais ricos e os mais pobres não é um abismo, não é uma galáxia. Sim. Certo? Uhum. São sociedades relativamente homogêneas. Sim. Certo? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. O que a gente tem no Brasil? A gente tem uma sociedade em que a distância entre o Brasil é o primeiro ou o segundo, está sempre ali, primeiro, segundo, terceiro, né? No índice Gini, né? de concentração de renda, né? Uhum. A distância entre os mais ricos e os mais pobres, está sempre liderando. Tá. O Brasil está sempre no pelotão da frente, Uhum. certo? Então a gente tem uma sociedade extremamente desigual, extremamente. E aí a gente convive com tranquilidade, né? Com as tais das comunidades, como a gente fala, né? Uhum. Uhum. O que são as comunidades? São lugares onde as pessoas vivem em condições precárias, certo? Em que uma mãe tem que deixar os seus filhos pequenos em casa 5 horas da manhã para pegar 2, 3 ônibus para ir trabalhar num bairro de classe média alta. Aí você está falando, né, do subúrbio e favela, né? Exatamente. Que o pessoal agora chama de comunidade. Exatamente, né? Trabalhar o dia inteiro atrás de um balcão, etc., para chegar em casa às 7 horas da noite. Uhum. E essas crianças vão para escolas onde, na verdade, essas escolas não são escolas, são depósitos de crianças. Onde elas ficam para as mães trabalhar. Exatamente. Né? E muitas vezes estão ali para comer. Então, assim, a gente vive numa sociedade muito desigual. Uhum. E que, portanto, é uma sociedade muito cruel. Uhum. Então, e aí como é que a gente quer resolver isso? Né? Porque aí essas pessoas, eu não estou dizendo que o fato da pessoa viver em condições desfavoráveis faz com que ela se transforme numa pessoa criminosa, etc. Não é isso, Uhum. tá? Uhum. Mas eu diria o seguinte, é até um milagre que a grande maioria não se transforme em criminosos. Claro. Esse é um milagre, porque a grande maioria não se transforma.
né? Continuam sendo pessoas trabalhadoras, que vão, que lutam, etc, etc. É um milagre que essas pessoas não se convulsionem, dadas as condições em que elas vivem. Tá certo? Então a gente tem uma sociedade desigual e que quer tratar, então, essas pessoas cada vez mais com mais violência. Em vez de você ir lá e colocar uma quadra, um teatro, uma sala de cinema, um centro cultural, o que você faz? Quando tem alguma coisa, você manda a polícia para reprimir essas pessoas. O principal contato que essas pessoas têm com o Estado, com E maiúsculo, é a polícia. Não é o posto de saúde, não é a escola, não é um centro de lazer. Elas estão entregues à sua própria sorte. Então, como que a gente quer ter um país decente nessas condições? Tá certo? Bom, esse é um dos aspectos. Outro aspecto, né? E voltando, eu acho que é a questão central da sua pergunta. O que é ser patriota? A melhor saída para o Brasil não é o aeroporto. A gente falou, né, de tantos brasileiros que moram fora, né? Uhum. A melhor saída para o Brasil é nós, brasileiros, trabalharmos para construirmos um país justo e decente para todos os brasileiros e brasileiras. Tá certo? E não conviver com naturalidade como a gente convive há anos, né? Com essas desigualdades, com a violência, com a pobreza, com a miséria, né? E a gente fala, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não precisa ser. Porque o Brasil é um país rico de pessoas pobres. O Brasil é um país rico. Sim, sim, sim. Certo? Só que habitado por uma grande maioria de pessoas pobres. Então, onde é que está essa riqueza? Tá certo? Então, o nosso trabalho como verdadeiros patriotas é trabalhar para a gente ter um país bom para todo mundo. Justo, né? E aí a gente vai ver os índices de violência e não sei o que lá, de analfabetismo e mais o que, não sei o que, né? Todos esses índices vão cair. Perfeito. Tá certo? Não é simplesmente mais violência e mais pancadaria que vai resolver. É isso. Márcio, eu adorei conversar com você aqui. Pessoal, eu acho que vocês também gostaram muito, né? Quero te agradecer demais. Foi bom, né? Foi maravilhoso, eu amei de verdade. Muitas coisas legais a gente conversou aqui. Eu acho que o pessoal nosso também conseguiu esclarecer várias coisas que querem saber, que querem entender sobre esse nosso Brasil, nossa política e o nosso povo mesmo, que a gente tem que ser aqui, Brasil. Agradecer, viu, Márcio? Obrigado por achar esse tempo na sua agenda, vir aqui falar com a gente. Quando você puder, Política de Quinta está aqui. Foi um prazer enorme, tá? Muito obrigada. Beijo para você e para todos os seus ouvintes. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim aqui hoje do Política de Quinta, com toda essa riqueza, essa preciosidade de conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo os seus comentários sobre esse programa, o que você achou. Se tiver dúvida, manda aqui pra gente também. Pode mandar no inbox do Instagram. A gente dá um jeitinho de encaminhar aí pro Márcio, pra assessoria dele também. Se tiver alguma dúvida que ficou, quiser saber, a gente faz esse link aí pra você também. Segue a gente lá no Spotify. Clica aí, baixa o Spotify pra você aí no seu celular. Baixa o aplicativo da Rádio Life e vem com a gente que o Política de Quinta tá, bombando, só vem coisa boa aí agora e vem muito mais informações que você nem imagina que fazia parte do seu cotidiano. Então, vem com a gente, segue no sininho aqui, para você ficar aí ligadinho, inscrito com a gente, que a gente volta na próxima quinta-feira com muito mais para vocês a partir das 19 horas. Obrigado por estar aqui com a gente e pela sua atenção e audiência, meu povo. Muito obrigado. Até a próxima quinta. Valeu, abraço!